Quanto mais eu estudo ou pesquiso sobre felicidade, saúde mental e sentido da vida, mais eu chego numa conclusão que é meio simples, mas ao mesmo tempo meio assustadora. Talvez a gente precise uns dos outros muito mais do que a gente gostaria de admitir. Gente, a gente deveria ter mais amigos. Oi, esse é o podcast Qual a Função? Eu sou Isadora, uma psicóloga pensando em voz alta, e aqui eu compartilho reflexões sobre autocuidado, vida adulta e saúde mental, sempre ancorados na psicologia e em práticas baseadas em evidência. Mas agora, bora entender qual a função? Há um certo tempo, uma pesquisa de Harvard me chamou a atenção, porque ela apareceu em alguns lugares vindo de fontes que são do meu interesse. Então vi alguns podcasts que eu ouço falando sobre, vi influenciadores que eu gosto muito do trabalho falando, mencionando sobre, e vi uma série que mencionava também em partes todo esse estudo. E a partir disso eu fiquei muito curiosa para entender um pouco melhor sobre esse estudo. Porque assim, às vezes tem coisas que tem um nome chavão assim, né? O estudo de Harvard. Mas aí você vai ver no detalhe, nem é uma coisa tão relevante assim. Às vezes não tá tão bem organizado o estudo. Enfim, tem críticas mais acadêmicas que podem ser feitas. E eu fiquei muito curiosa, não para criticar, mas para entender mesmo como que era esse estudo e para tomar a dimensão do significado dele. Daí eu entrei no site que fala um pouco sobre o estudo, direto de Harvard mesmo e tal. Um site que parecia um site saído assim de filme mesmo, porque parece que foi uma criança que fez. Então, fiquei um pouco na dúvida sobre a confiabilidade do site, mas a partir disso fui destrinchando, fazendo outras pesquisas. O estudo completo está disponível por lá, mas tem outros desdobramentos do estudo. Esse estudo de Harvard tem o nome, numa tradução mais livre, de Estudo sobre o Desenvolvimento Adulto. Ele é um estudo que começou em 1938. É muito antigo. E ele é considerado um dos estudos longitudinais mais longos sobre felicidade, saúde e bem-estar dos seres humanos já realizado. E isso é muito difícil de fazer tecnicamente. Estudos longitudinais geralmente não vão para frente, não seguem por anos, por décadas, porque tem toda uma questão de custeamento, de organização, de investimento. Tem muitas variáveis que ficam ali envolvidas para viabilizar ou não o estudo. Então, o que eles conseguiram fazer com esse estudo foi realmente um feito. Atualmente, esse estudo é coordenado pelo psiquiatra Robert, e nessas minhas pesquisas eu encontrei um TED Talk que o próprio Robert fala sobre o estudo. E eu quero compartilhar um pouco com vocês. Logo no começo desse TED, o Robert vai tentando fazer algumas provocações, questionando mesmo o que geralmente os seres humanos fazem no hoje, no agora, pensando como um investimento para o eu do futuro, ao que as pessoas geralmente dedicam o tempo e energia. E o que as pessoas buscam com essa dedicação geralmente? Ele vai desenvolvendo a ideia, que é uma ideia que acho que todos nós vamos concordar, que é um fato, de que geralmente a gente vai investindo no agora coisas que vão gerar principalmente renda. A gente pensa que o dinheiro, o sucesso, essa estabilidade financeira são coisas que valem muito a pena a gente investir no hoje, porque vão trazer para a nossa versão do futuro uma felicidade, uma satisfação, uma realização muito intensa. Tentar responder essa pergunta foi um dos objetivos desse estudo depois de um tempo. Eles tentaram relacionar, então, se o investimento nessas coisas gerou, de fato, ao longo dos anos, através dos anos, um estado maior de felicidade pelas pessoas. Então, pessoas conseguiram construir patrimônio, acumular bens, ter carreiras tidas como carreiras de sucesso, se realmente esses fatores foram fatores que estavam intimamente conectados com a felicidade ou não. Mas, depois de analisar e cruzar dados e acompanhar, fazer questionários, as pessoas desse estudo entenderam que, na verdade, não.
que não foram essas coisas que estavam necessariamente relacionadas a uma vida plena, à felicidade e ao bem-estar. Acho que a resposta que o estudo traz a o que pode te trazer no futuro toda essa satisfação e essa alegria de vida pode ser um pouco decepcionante para algumas pessoas, porque é uma resposta simples. O que faz uma pessoa viver bem ao longo dos anos? O que faz uma pessoa se sentir realizada, se não é o dinheiro, se não é a estabilidade financeira, se não é ser bem-sucedido? A resposta é: o que faz a maior diferença são os relacionamentos. São as amizades, são os vínculos, são as conexões humanas reais. E isso parece muito óbvio quando falado assim. Mas não é tão óbvio assim. Porque se verdadeiramente fosse óbvio, fico pensando se a gente não estaria fazendo isso de fato com bastante energia. E não pensando nas amizades e nos vínculos como algo opcional à nossa existência humana. Aqui a gente está falando de um estudo que acompanha pessoas há mais de 85 anos. Como eu falei, ele começou em 1938. Isso é coisa pra caramba, gente. Ele foi acompanhando gerações inteiras, tentando responder uma pergunta que é a pergunta do milhão, digamos assim. O que faz a vida de alguém ser boa? O que faz as pessoas envelhecerem com saúde, com felicidade, tendo sentido de vida? E durante décadas, eles olharam a parte financeira, olharam a carreira, olharam para a classe social, para a inteligência, para o sucesso profissional, para os hábitos, para o casamento, para a saúde física. E a descoberta mais importante desse estudo foi: relacionamentos próximos, mais do que dinheiro ou fama, são o que mantém as pessoas felizes ao longo da vida. E isso é extremamente forte, inclusive falando essa parte agora, acabei de ficar muito arrepiada, porque é muito potente. A gente vive numa sociedade que vende uma autonomia extrema como um ideal a ser alcançado. E uma autonomia, não no sentido de dar conta de fazer suas coisas sozinho e tudo mais, ser uma pessoa funcional, mas uma autonomia da solidão, uma autonomia de desconexão com o outro, de um olhar muito individual para a própria vida, de pensar numa existência que não é uma existência num grupo, numa sociedade, é quase uma existência solitária que eles querem programar para a gente seguir. Eles vão criando uma atmosfera como se depender emocionalmente de vínculos fosse um sinal de incompetência. Associam muito a maturidade com aprender a sobreviver sozinho. Primeiro que falar em sobreviver e não viver já é no mínimo problemático. Mas esse estudo, ele vai refutando parte a parte dessas coisas que querem colocar como verdades absolutas pra gente. Esse estudo mostra exatamente o contrário. Ele mostra que esses vínculos de qualidade protegem a nossa saúde mental. E para além da saúde mental, eles protegem literalmente o nosso corpo, protegem nosso cérebro, nossas funções cognitivas. Tem uma parte no estudo que eles conseguem fazer uma relação de que pessoas que se sentiam conectadas emocionalmente envelheciam melhor, tinham menos declínio cognitivo e mais qualidade de vida junto com satisfação. E isso não significa viver rodeado de gente o tempo inteiro, nem ter milhões de amigos. O estudo fala muito mais sobre profundidade das relações. No estudo eles perceberam que o que fazia diferença não era a pessoa que tinha 300 amigos ali na lista e no aniversário tinha um monte de gente ali junto e tal. O estudo conseguiu relacionar a qualidade dessas relações, a profundidade dessas relações era o que parecia importar mais. De acordo com o estudo, se você tiver pessoas com quem você realmente pode contar, mesmo quando as coisas ficam difíceis, isso vai te trazer benefícios. Isso vai te ajudar a ter uma vida melhor. Uma coisa que eu achei assim belíssima nesse estudo e vendo assim os dados e tudo mais, é a relação entre afeto e saúde. E é muito louco pensar o quanto vai para um lugar concreto mesmo, o quanto as nossas relações, o quanto os nossos vínculos vão afetar literalmente a nossa saúde. Porque
por mais que a gente saiba, tenha essa ideia, né, de que afeta a nossa saúde mental, muitas pessoas não levam em consideração isso como algo relevante de verdade. E trazer esse dado para essa população, acho muito interessante, de que tem um desdobramento na saúde física, é muito legal. Os pesquisadores conseguiram ver uma relação entre relacionamentos felizes, pessoas com relacionamentos felizes, com um relato de menos sofrimento emocional, mesmo em períodos de dor física. A dor física, ela é sentida fisiologicamente falando, mas ela também tem aspectos emocionais que podem intensificar ou não aquela dor, ou a forma que você atravessa aquela dor física. E esse estudo trouxe o quanto pessoas com relacionamentos que trazem essa segurança, relacionamentos profundos, que você tem ali o outro como uma rede de suporte, pessoas que tinham isso experienciavam a dor e o sofrimento de um jeito diferente, mesmo a dor física. É muito legal pensar como se o vínculo humano funcionasse como uma espécie de proteção emocional, uma proteção cuidadosa, não uma proteção engessada, uma proteção que afasta, mas eu faço às vezes na minha cabeça como um cobertorzinho aconchegante que vai proteger, vai amortecer. Não é uma lata, um negócio duro, rígido, é uma proteção amorosa. Essa parte faz muito sentido para mim quando eu vou fazendo conexão com outros estudos que eu já li, relacionando sobre dor crônica, sobre somatização, sobre como algumas pessoas que não aprendem a lidar com algumas questões emocionais vão somatizando no corpo e o como ao longo dessa jornada de dor crônica que algumas pessoas têm, o quanto as relações vão auxiliar ou não nessa cura, nesse cuidado, nesse lidar com essa dor. Quando a gente olha para a solidão, tem algumas formas da gente ver, da gente interpretar a solidão. Até tem uma palavrinha que ficou um pouco mais difundida há um tempo atrás, né, que era solitude, que há uma diferença entre solidão e solitude de acordo com uma definição mais técnica, digamos assim. A solidão sendo algo como a pessoa está sozinha, a solitude uma pessoa que escolheu estar sozinha. Eu acredito que vale a gente olhar com carinho para essas diferenças e entender que a solitude ou a solidão, enfim, pode ser muito interessante. É importante que a pessoa desenvolva a habilidade de autonomia, de funcionalidade para a própria vida e tudo mais. Mas quando a gente pensa na solidão, numa solidão crônica, numa solidão que não é tão escolha da pessoa, numa solidão de um vazio mesmo, essa solidão tem o poder de aumentar o estresse, de aumentar a cortisol, de aumentar a sensação de ameaça. O corpo entende esse isolamento como um perigo. Já a conexão é processada pelo nosso corpo como um fator de segurança. E sentir segurança muda completamente a forma como a gente vai experimentar o sofrimento. Uma das frases que o Robert fala, eu achei muito importante, eu quero ler ela inteira para vocês. A descoberta surpreendente é que os nossos relacionamentos e o quão felizes somos neles têm uma influência poderosa em nossa saúde. É muito legal pensar o quanto fica claro nesse estudo que os nossos bons relacionamentos não significam também relações perfeitas. Não são relações que não tem briga, que não tem frustração, que não tem desacordo. Inclusive, alguns dos casais acompanhados por esse estudo discutiam constantemente. Mas ainda assim eles envelheceram bem porque existia confiança. Existia a sensação de que quando tudo ficasse muito ruim, o outro sabia que tinha com quem contar. E sinceramente, eu acho que realmente é isso que muda tudo. Fazendo um resumão, as 3 grandes conclusões do estudo são: conexões sociais são boas para nós e a solidão adoece. Então é importante família, amigos, comunidade, sensação de pertencimento. O isolamento constante faz mal, isso é inquestionável. Eu acho importante falar isso porque hoje existe quase que uma glamorização do eu não preciso de ninguém. Mas a gente precisa, nós somos seres relacionais. E quando eu falo precisa, sim, a gente precisa,
Não é num tom tóxico de ameaça do outro vai criar uma dependência em você. Daqui a pouco eu aprofundo um pouco mais sobre o que é esse precisar do outro. Mas sim, a gente precisa do outro. A segunda conclusão é que não é sobre quantidade, é sobre qualidade das relações. Você pode conhecer muitas pessoas e ainda assim se sentir profundamente sozinho. Então, o que protege é intimidade emocional. É você poder baixar a guarda, é você sentir que existe um espaço para você existir inteiro na relação, mesmo que você tenha medo, mesmo que seus sentimentos estejam bagunçados, mesmo que você esteja num momento de contradição. A qualidade dessa relação é o que vai importar. E um terceiro grande ponto é que as relações saudáveis protegem até mesmo o nosso cérebro, como eu falei. Pessoas emocionalmente conectadas preservam melhor até as memórias e funções cognitivas. E isso me faz pensar o quanto o afeto literalmente organiza a nossa vida, o quanto o vínculo ajuda a gente a continuar existindo. Ter entrado em contato com esse estudo mexeu comigo numa proporção assim muito interessante, porque eu já venho do movimento há um tempo, inclusive por conta da minha terapia individual. Sim, né? Psicólogos precisam fazer terapia. Eu passei por alguns processos no meu próprio processo terapêutico, na minha própria terapia, sobre essa parte de conexões, sobre vínculos. Eu acredito que pós-pandemia muitas pessoas passaram por isso também. Toda essa parte de rede social nos últimos anos ganhou uma força muito intensa. E eu acredito que às vezes esse contato constante com o outro através de rede social pode causar uma falsa impressão de conexão. Isso é algo que uma pessoa muito próxima e muito importante para mim sempre fala. E é um fato. Você tá vendo ali a pessoa o tempo inteiro, você tá vendo os stories dela, você pode curtir ou não alguma coisa dela e pode te gerar a sensação de que você tá conectada com ela. Mas essa é uma grande armadilha. Você tá vendo um recorte da vida da pessoa e a depender de como você vai se relacionar na rede social, pior ainda esse cenário. Você tá ali jogando um coraçãozinho, você mal tá falando com a pessoa de verdade e você acha que você tá estabelecendo ali uma ponte de conexão que não existe. Acho que tem várias formas de olhar para essa parte da conexão, da hiperconexão com a internet. E tem formas boas, sim, tem como construir boas conexões. Mas é inegável de que a conexão física, presencial, ela é muito importante para a gente existir com o outro. Ela é muito importante para a gente moldar a relação mesmo. A gente precisa de conversas que são longas, que são em tempo real. Sei que nem sempre é tão praticável isso o tempo inteiro por conta da vida e tudo mais, mas isso inclusive é passível de questionamento, né? Que vida é essa que a gente tá levando, que a gente não tem mais tempo de conversar com uma amiga, de fazer uma ligação, de tomar um café juntos? Mas, independente de todas essas problematizações, a verdade é essa. Tanto do estudo quanto de forma prática, as relações são muito importantes para nós enquanto seres humanos. E a internet acaba sendo algo que pode ser um bom mediador ou não. Mas acho interessante trazer esse apontamento de que pode ter uma falsa sensação de conexão quando na verdade a gente não está conectado coisa nenhuma com a pessoa. Acho que não tem como falar sobre essa parte das relações sem vincular com a era que a gente vive, com tudo sendo muito acelerado, com tudo sendo muito ultraprocessado, com as relações sendo deixadas para outro plano. Mas é bem importante a nossa atenção para isso, sabe? É quase que um projeto mesmo. Quanto mais eu penso no individual, quanto mais eu penso nessa solidão, quanto mais eu penso em eu me viro sozinho, mais distância você vai criando em movimentos coletivos, mais distância você vai conseguindo criar entre a potência que é quando os seres humanos verdadeiramente se encontram e se propõem a fazer coisas juntos. Desde coisas revolucionárias até a revolução na vida de uma pessoa. E é importante a gente não perder isso de vista. Inclusive, calhou muito bem eu estar nessa lombra de ficar pesquisando sobre esse estudo de Harvard, eu ter começado a assistir uma série que foi indicação da minha irmã, perfeita, que se chama Falando a Real.
E eu comecei a assistir essa série de uma forma muito despretensiosa. É uma série muito gostosa de assistir. Ela tá disponível na Apple TV. E ela é bem humorada, ela é engraçada, mas sabe aquela série que, vai rindo, quando vai ver daqui a pouco você tá chorando com uma puta de uma reflexão. É muito legal essa série. A premissa dela é que tem um terapeuta que perde a esposa de uma forma bem trágica e ele começa a quebrar completamente a postura ética tradicional da profissão. Ele começa a falar brutalmente tudo o que ele pensa para os pacientes. E é bizarramente antiético. Eu, enquanto psicóloga, fiquei assim, embasbacada, principalmente nos primeiros episódios, até entender todo o arco narrativo da coisa. Mas tirando essa parte de ficar assim, chocada e querendo denunciar ele pro conselho, o nome Falando a Real é perfeito pra série, porque é muito verdadeira. Ela é de uma forma avassaladora verdadeira. Ela mostra ali, se você for ver a sinopse, vai girar muito em torno dessa parte, né, do terapeuta ter perdido a esposa e tudo mais, e como que ele vai se reconstruir depois, e ele fazendo merda no trabalho com os pacientes. Mas eu fiquei muito mais sob o controle de um outro aspecto. Ela é muito sobre as relações humanas. E aí, fazendo uma ponte agora com o que eu acabei de falar do estudo de Harvard. Essa série consegue mostrar em lente de aumento como que são os seres humanos convivendo, como que são seres humanos se relacionando. Essa série mostra a relação entre pai e filha, mostra também relação de casamento, relação entre chefe e subordinado, entre colegas de trabalho, mas principalmente essa série mostra relações de amizade entre pessoas tentando desesperadamente continuar existindo depois da dor, depois de algo que aconteceu que deixou rastros muito profundos. E principalmente ela mostra a amizade como um dos pilares mais importantes da vida. Quando a gente vai olhando o arco narrativo, os personagens melhoram, eles evoluem, porque eles estão em relação com o outro, porque eles são confrontados, porque eles são acolhidos, porque tem alguém insistindo para que eles não se fechem completamente, porque tem alguém falando, continua, eu tô aqui, fala comigo. Ou tem alguém confrontando de, olha, não gostei disso que você fez, não é assim que funciona. A série vai mostrando também uma coisa que é muito humana, mas é muito difícil. É muito difícil se vulnerabilizar, é muito difícil pedir ajuda, é muito difícil admitir um erro, é muito difícil ouvir honestamente o outro sem ser só para revidar. Mas também o quão maior é a dificuldade e o preço do isolamento. Tem algumas partes que mostram a pessoa tentando sobreviver meio que sozinha, enquanto claramente está se afundando. Vou tentar não dar spoiler aqui, por isso que eu tô falando em mistérios, mas tem muito disso na série. Quanto mais a pessoa se afasta, se fecha, mais ela se afunda. E quanto mais ela se abre, se vulnerabiliza, se conecta com o outro, se permite ser vista, se permite ser cuidada, se coloca no lugar para cuidar do outro também, está disponível para nutrir a relação, mas ambos conseguem florescer, conseguem atravessar e para além do problema, existir para além da dor. Essa série sim me deixou com trauma, fico morrendo de medo de bocejar nas minhas sessões, não que isso aconteça, mas tem uma cena específica que o terapeuta boceja e o desdobramento é terrível. Mas além desse trauma que a série me trouxe, essa hipervigilância para nunca bocejar com os meus pacientes, ela também me permitiu fazer essa ligação com o estudo e pensar o quanto é bonito você ver seres humanos insistindo, tentando, se relacionando, o quanto descentralizar o afeto no amor romântico é urgente, é importante demais. A gente precisa de rede para existir, a gente precisa de amizades, a gente precisa de conexões com pessoas que a gente decide que vão ser importantes pra gente. Para além de laço sanguíneo, as amizades são muito bonitas por isso. É alguém que você não precisaria ter vínculo, mas você escolhe ter o vínculo. E agora voltando para a ideia de a gente precisa dos outros, o racional que eu construo a partir disso, em volta disso, é que a gente precisa dos outros,
mas a gente precisa numa condição que não é aversiva, que não é tóxica. A gente precisa numa condição de cuidado mútuo, que vai ter uma outra pessoa ali para me amparar, mas eu também vou amparar o outro. É uma condição de precisar, porque é genuinamente humano precisar do outro, depender do outro, mas não depender emocionalmente de um jeito doentio. É depender do outro porque o outro me dá afeto, eu devolvo esse afeto e a gente constrói algo bonito juntos. A partir do outro, a gente vai entendendo quem a gente é também. As relações são muito bonitas nesse sentido. Às vezes o outro revela pra gente aspectos da gente que são muito importantes e que sozinhos a gente não ia conseguir enxergar. Tanto aspectos de potencialidades quanto de coisas que a gente precisa melhorar. Às vezes só um amigo muito honestão vai ser capaz de falar pra gente algo que a gente não tá mandando bem, que a gente precisa prestar mais atenção. Ou a partir de uma determinada relação, a gente vai entender sobre habilidades nossas ou sobre falhas que em mais nenhum outro contexto seria possível. E mais além, sozinho não seria possível. É meio complicado assim, mas acontece, né? De às vezes a pessoa fala, não, eu vivo muito bem sozinho, eu tenho minha autonomia, eu vivo bem, eu não preciso de ninguém. Quando eu ouço isso, eu já fico com a antena ligada, assim, pensando, bom, será que essa pessoa tá tentando falar dos aspectos de autonomia e funcionalidade? Ou ela tá se afastando de todo mundo porque é só esse jeito que ela consegue viver bem? Por quê? Se você só consegue ser feliz, ter em alguma medida paz, se você tá em solidão, talvez isso seja um pouco problemático. Talvez você possa rever alguns comportamentos seus, ou talvez você possa repensar os ambientes que você está interagindo, porque às vezes mudando de ambiente você não precisa ser tão solitário assim. Você possa, de repente, encontrar conexões que valham a pena para você e para sua vida. Mas ter amigos não é tão fácil assim mesmo. É desafiador. Acho que as relações mais bonitas que eu tenho, as relações que eu olho e tenho mais orgulho, são relações muito trabalhosas, muito trabalhosas. E aqui trabalho num lugar de trabalho mão na massa mesmo, não um trabalho nocivo, me fere, enfim. Mas trabalho de ter que sentar com a pessoa e conversar, de ser honesta, de ouvir coisas que eu não quero ouvir, de falar coisas que eu não queria falar. Exige manutenção, exige disponibilidade afetiva, disponibilidade de tempo, exige você ter iniciativa para chamar a pessoa para fazer alguma coisa, você descentralizar seu afeto caso você esteja num relacionamento, exige você fazendo essa manobra de tempo, então como que você divide as coisas que você quer fazer com cada pessoa, como que você quer investir nessa amizade. Mas acho que a perspectiva de entender as relações como espaços que exigem manutenção é muito importante. A amizade, relação nenhuma se constrói sozinha, a esmo. Precisa de você com o outro existindo. Os dois olhando para objetivos parecidos. Os dois com muita vontade de fazer acontecer. Os dois cedendo, os dois negociando, os dois dispostos, abertos. Relações profundas mesmo, que você consegue se despir, que você consegue ser verdadeiro, que você consegue revelar várias partes de você, só são possíveis com isso, com abertura, tanto sua quanto do outro. De você saber falar, mas também de você saber ouvir. De você saber acolher, mas você também saber ser acolhido. De você flexibilizar, mas o outro também conseguir flexibilizar. De você estender a mão até um ponto e o outro estender a mão até esse outro ponto, que vocês consigam se encontrar e se conectar. Acho que esse episódio acaba sendo um grande apanhado de informações que tem embasamento científico sobre como é importante a gente ter nossa rede de amigos, nossa rede de conexões. Se de repente é uma área que você não tem olhado muito recentemente, começa a olhar com cuidado. É importante também a gente admitir que nem sempre somos as pessoas mais fáceis de se relacionar, que a gente também tem aspectos de melhoria, que o outro pode melhorar, mas a gente também pode melhorar, e que para as relações acontecerem precisa ter disponibilidade mútua, que não vai ser fácil, que com a rotina que a gente vive precisa de esforço sim, e é isso. São escolhas que a gente precisa fazer.
e que é importante que estejam, de certa forma, conectados com os nossos próprios valores. Se você tem como valor pessoal conexão, se você tem como valor pessoal relações profundas, tempo de qualidade, você vai precisar de certo esforço para você alcançar essas coisas. Você também vai precisar ir atrás desse outro, você também vai precisar investir. Mas o que tem do outro lado, o que tem a partir dessa construção que só 2 seres humanos ou mais são capazes de construir, é a nossa poupança para a nossa vida, para uma vida valorosa, para uma vida de qualidade, para uma vida que a gente tem até a nossa memória mais preservada, porque tem coisas boas para a gente lembrar, ou coisas muito intensas pra gente lembrar, estão envolvendo relações, estão envolvendo outros seres humanos. Se a gente for pensar como a gente está se relacionando com o outro, diz muito sobre como a gente está com a gente mesmo, como que estão nossos pensamentos, como que está a nossa lida com as nossas próprias emoções, como que a gente está gerindo o nosso mundo interno. Então, se de repente as relações estão muito difíceis, pode com certeza sim ser o ambiente que você está inserido, essas outras pessoas, mas pode ser um pouco de você, um pouco de como você está cuidando ou não disso. Então, tudo é informação, tudo é dado para a gente olhar. O que está acontecendo e como que a gente quer tornar isso algo diferente e algo que faça mais sentido para a gente. Bom, espero muito que esse episódio tenha, pelo menos, gerado uma sementinha aí dentro de você, de buscar as pessoas que você gosta muito, de se dar a oportunidade de estar em comunhão com outras pessoas. Muito, muito obrigada por me ouvir, por estar aqui junto comigo por mais um episódio. Não esquece de seguir o perfil do podcast no Instagram. A gente fica disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Seu comentário é muito bem-vindo, a avaliação, o curtir é muito bem-vindo. E vocês já sabem, né? Eu estou a um passo de DM, de uma conexão com vocês também. Adoro quando vocês mandam mensagem. Não se acanhem, sou uma pessoa que adora trocar. Bom, esse foi o Qual a Função. Pode ter certeza que na próxima a gente continua investigando com calma.